Boa noite, gente. Esse é o último dia do curso Poética, né, Expositiva, Desenvolvimento e Acompanhamento de Projeto, né? Durante esses 6 dias, né, a gente vai falar assim, nós tivemos vários conteúdos ministrados, houve alguns debates, eu desenvolvi e mostrei também o que é que são pedidos nos editais, né, para que você possa posteriormente colocar o seu projeto, né, em algum edital. E hoje a gente está finalizando com, a gente vai ver outros portfólios. Na aula passada nós falamos sobre portfólio. A Jamile, né, se prontificou de apresentar um projeto dela, um projeto que ela já tem pensado em realizar como produto, que foi justamente uma das aulas que eu coloquei, né, que vocês começassem a pensar e desenvolver todos os itens de um projeto realmente que ele seja concretizado, desde eu vou pensar no título, apresentação, objetivo, e aí apresentar para que a gente possa ver o desenvolvimento da ideia, né, e até mesmo dar algumas dicas, sugestões, por que eu, né, nessa intervenção que nós fizemos ontem, eu e a Jamília, até mesmo para você estar preparado para qualquer eventualidade, né? Como a gente citou, já aconteceu de alguns projetos serem polemizados pela sociedade ao intuito que o artista ele quer fazer uma provocação social. Na verdade, sempre é isso. Então, a arte ela vem para provocar, ela vem para tirar o ser humano, né, e as pessoas da zona de conforto, questionar o que às vezes pode ser uma coisa natural, como algumas temáticas que nós abordamos ontem, e não. E a sociedade ainda, queira ou não, ela é um pouco tradicional. E a arte ela vem para justamente fazer isso, sacudir os as nossas percepções, as nossas intenções, como nós vemos as coisas. Então, ela tem esse intuito e também alegrar, né? Então, a arte ela tem vários papéis. E hoje eu vou apresentar Jamile, Tarine, a Fátima, que está aqui hoje, Mariana, sejam bem-vindas, viu? E então, o intuito desse curso era isso, essa poética de você pensar, de você analisar tudo que é necessário para você realmente estar apta a desenvolver e a fazer com que esse produto ele seja concretizado. Então, eu vou apresentar, viu, Jamile, aqui eu coloquei uns 3 tipos de portfólios diferentes. Ontem eu apresentei o meu portfólio da Pensática, da minha empresa, tá? Hoje eu vou apresentar o portfólio de uma artista visual, que ela iniciou também comigo. Vou apresentar um portfólio de um fotógrafo, para você ver que não precisa ser igual. Você que vai fazer o seu portfólio, você pode fazer de uma maneira criativa. E nós vamos apresentar também o portfólio de um canal do YouTube, né, de entrevistas, e como é que ele se porta. Não precisa, eu tenho um portfólio que tem que ter tantas páginas. Não tem essa mensuração de página. Tem a mensuração do que é importante você colocar. Por quê? Porque o parecerista, alguém vai analisar, uma comissão vai analisar pelo que você vai enviar. Né? E também vou colocar aqui um currículo, que a gente chama até de bio, uma descrição bibliográfica da sua trajetória. Ela é diferente, o currículo do artista, da área da arte, daquele currículo que você manda para uma empresa para arrumar um emprego, entendeu? É bom que às vezes você possa fazer uma apresentação sua. Então, o seu currículo é uma apresentação. Mas, Tatiana, se eu quiser colocar o meu Lattes, mas aí você não vai também estar contando algumas coisas que seriam do seu interesse. Você vai estar colocando uma vida acadêmica, entendeu? É possível? Sim, tem gente que coloca. Eles vão analisar, mas o currículo Lattes, ele é muito direcionado para a área acadêmica, né? Então, você vê que os pareceristas, eles gostam de uma coisa otimizada, criativa e objetiva. Vou falar assim, e o currículo Lattes, quando você vai olhar, ele é bem extenso, dependendo do tamanho do currículo da pessoa,
Então, pode ser que não seja muito visivelmente cabe-se, né, colocar nesse tipo de material que é a área cultural, tá bom? Então, por isso que eu vou estar mostrando outros currículos aqui que você também veja. E vou mostrar também, viu, Jamile? A ficha técnica. Eu não sei se eu mostrei no curso passado, acho que não. Mas vou mostrar como é que a secretaria ela cobra a ficha técnica, tá? Para também vocês terem noção que, queira ou não, é um resumo do currículo dessa pessoa. Ai, mas é tão repetitivo. Às vezes é muito repetitivo algumas coisas, mas eles fazem até isso para ver se você não desliza, não esquece alguma coisa, tá bom? Ou até mesmo deixa de enfatizar uma coisa que seria importante, ok? Então, vamos lá, vou colocar aqui a apresentação, coloco os óculos porque minha vista já está cansada, e às vezes eu preciso colocar os óculos para enxergar, viu, gente? Então, vou abrir aqui a janela para apresentar o primeiro portfólio. Eu vou colocar aqui que é o portfólio da Elaine, certo? Ela é uma artista visual, bom que você vê, viu, Jamil, como é que ela desenvolveu o portfólio dela, né? Que ela é uma pintora, e aí a gente vai prosseguindo, então não vou me demorar tanto em alguns, certo? Pronto, pronto, compartilhar aqui. Aí me sinaliza que como quando eu estou apresentando, eu fico no local que eu estou apresentando, e aí eu não fico vendo se está passando os slides, tá? Ou o material em si, que às vezes aqui é mais material. Vamos lá. Esse é o da Elaine, já deixei até pronta aqui. Ela é artista visual. E aí, aí você vai até perceber como ela também foi sucinta, viu? Vou aumentar aqui para vocês. Esses quadros aqui são quadros de pintura dela. Ela também é uma artista que a gente chama de paisagismo, no sentido de que ela faz também paredes para casas, para alguns locais. E essa é a pintura dela, né? Então, foi essa artista que nós fizemos uma exposição, que essas pinturas delas, que são pinturas em quadro grande, a gente até fez com que ela se desafiasse e as impressões dessas pinturas que ela tinha, ela reproduziu isso em garrafas, onde um detalhe é maior, né? É muito mais elaborado, cuidado, você não tem uma área tão plana, porque o vidro, a garrafa é um pouco irregular. Então, ela fala um pouquinho dela, né? Quanto o tempo dela, né, nessa trajetória da arte, do desenho, entendeu? Então, ela faz são até mesmo palavras dela, uma recapitulação, e que ela traz como referência. Aí eu sempre vou voltar aqui para passar a página não acontecer como ontem. Essa daqui é outras, né, pinturas dela. Essas pinturas que ela fala, ela coloca sempre no portfólio o processo de criação dela, a técnica que ela usa, né? Então, ela explica como ela faz as pinturas, né? Então, essa é a forma como eu coloco, bem diferente daquele meu, né? Ela coloca já o quadro, são fotos do quadro dela, a técnica dela, então é um outro portfólio bem suave, vocês podem estar vendo. Aí ela coloca sempre embaixo, né, para seguir a página do Instagram dela. Aí olha como é pequeno, viu, Jamile? Pronto, essa daqui foi, né, o portfólio. Se clicar aqui, ela já até colocou o linkzinho. Quando a pessoa clica, a pessoa já vai direto para a página do Insta, para o e-mail dela e para o WhatsApp dela para conversar com ela. Um portfólio objetivo, sintético, no sentido de que não precisa colocar. Ela tem até mais quadros, mas ela fez uma triagem dos quadros que ela queria enfatizar. E não precisa, assim, acho que o meu tem mais ou menos umas 20 páginas, aqui o dela, deixa eu ver, tem poucas páginas também, e isso não quer dizer que a artista, pronto, 4 páginas, então, assim, a pessoa pode ser um portfólio bem objetivo, certo?
tem que ser aquele portfólio muito grande. Então, deixa eu agora... Alguém tem alguma dúvida até aqui? O que é que vocês acharam? Jamile, o que é que tu achou? Você viu como é bem objetivo esse portfólio dela? Achei ótimo. Pois Achei é. bem limpo, né? Pronto. E vai bem suave, vamos dizer assim também, né? Bem suave, bem clean. Então, diferente do meu. O meu é bem, porque até mesmo o meu são várias áreas. Então, entendeu? Então, eu quis mostrar o que a gente atua. Então, nós atuamos em várias áreas e é diferente de uma pessoa que a área dela é essa. Agora, a gente vai ver, até saindo desse, para um fotógrafo. A gente vê justamente as nuances, tá? Então, vou colocar agora o do fotógrafo, o portfólio dele. Você já conhece o trabalho dele, agora vai ver o portfólio, com ele mesmo, né? Ele mesmo fez o portfólio dele, ele teve esse cuidado. Deixa eu ver se é esse aqui o dele. Que é o do Rodrigo. Vocês estão vendo, né? Visualizando. Pronto, tá aqui o do Rodrigo. Ele coloca o nome dele. Olha como o dele também é muito clean. O dele também é esse, sim, que é clean. Ele é de Santa Catarina, já reside aqui em Fortaleza há algum tempo. Formado em administração, fotógrafo, estudante de moda, né? Então, a área dele é essa, né? Então, ele tem esse olhar. É lindo, né? O meu artista, muito bonito. Aqui justamente ele já fez outras exposições, ele cita as exposições, ele fala também sobre as exposições dele, então é um portfólio que ele já até mesmo já se apresenta, né, nessa cena artística. Eu vou passando, viu, gente? Não precisa a gente ler tudo, não. E aqui são outras fotos, às vezes ele classifica, né, as séries, ele chama até por séries. Eu vou abrir aqui e colocar nessa. Pronto, ó. Aqui as séries que ele fotografa muito também praia, então vai depender muito do olhar dele. Então, ele tem vários tipos de estilos e vamos agora ver aqui outro. Pronto, olha aqui outro. Isso aqui são fotos mesmo. Ele gosta de fotografar, às vezes, detalhes de coisas simples da natureza, mas que quando a foto aparece, ela é uma arte por si só, né? Vou fazer uma foto dos espinhos. Vi os detalhes também naquelas fotos que ele tirou, né, do ambiente do Mercado São Sebastião, o cotidiano de algumas pessoas que ninguém para olhar, mas que tem sua beleza, como ele mesmo coloca, né? Aí vamos lá aqui para outra exposição dele. Isso foi uma exposição que ele já fez exposição na Casa Cor. Então, ele é bem conceituado. As fotos dele, depois que estão no quadro, são fotos belíssimas, né? Então, tem fotos pequenas, tem fotos grandes. A qualidade da fotografia também, ele tem esse cuidado. Isso daqui, Jamília, aqui do lado, é o chamado do release, né? Que é toda a vida um artista, né? Ele coloca, ele faz uma apresentação do que qual o conceito dessa exposição, qual foi o olhar dele. Então, esse daqui é mais ou menos o texto curatorial. Então, sempre quando você for fazer uma exposição, você tem que ter um texto curatorial feito por você ou pelo um curador seu, né, para uma pessoa que vai te ajudar, ou por ambos. Então, pode ser por os dois, não tem uma regra específica. Vai muito né, da negociação de você com a pessoa. Daqui a segunda fase da exposição dele, né, também retratos e reflexos da natureza. Olha como eu falei, né, quando eu faço portfólio e quando eu penso em fazer um projeto, eu também tenho para fazer a parte da divulgação. Pode ser até mesmo um convite, convidando as pessoas. Isso daqui, ela vai gerar futuramente para você um portfólio, porque tem a data, tem as explicações, né, tudo direitinho, como é que é o projeto, ele fala aqui, né, sinta-se em casa, era o nome da exposição do projeto dele, né, que pode ser até mesmo, aqui foi até um happy hour, um cliente dele, que ele coloca, que ele tem parceiros como arquitetos, e justamente eles trabalham sempre em parceria. Então, às vezes, as fotos são encomendadas. Olha aqui outras fotos dele, de outra série dele, eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês visualizarem. Olha como também o portfólio dele é clean.
sem muitas informações, ele só quis colocar as imagens, tá certo? De coisas que são simples, né? Mas que ganham outro olhar, né? A forma como ele fotografa dá uma outra visão. Vou passar aqui rapidinho que eu quero mostrar outra exposição dele, justamente o mesmo material. Essa daqui são fotos dele, que fica justamente em galerias, na Casa Cor, então ele aproveita justamente para divulgar o trabalho dele. Então, o trabalho dele, depois de fotografado, moldurado, e numa parede, ela tem uma outra atmosfera, eu posso dizer assim. Aqui é outro material dele, esse daqui foi justamente uma amostra de decoração, onde as fotos dele se tornaram, como vocês estão vendo aqui, almofadas, né? Então, elas foram impressas, e essas fotos, elas justamente foi uma encomenda de arquitetos, designers, né? Olha que aqui são fotos dele, que houve a impressão no próprio tecido e decorou o ambiente, né? Então, dependendo da encomenda do seu cliente, né? Você pode fazer uma fotografia direcionada para outro material. Vou passar aqui mais um pouco. Aqui é outra, que foi na Casa Cor, 2017, onde o Rodrigo também mostra, né, a exposição, justamente em parceria com dois designers de ambiente, a Luciana e o Marcílio, certo? Vou passar mais um pouquinho. Outra, aqui é outra fotografia. Essas daqui são fotos dele, certo? Fotos dele. Olha como a beleza de uma parede com um quadro, né? Mostrando uma paisagem. Ela já dá outra atmosfera para o ambiente. Aí aqui é ele. Olha que até foto. Ai, Tatiana, então eu posso também no meu portfólio colocar as fotos de eventos que eu participei? Sim, isso faz parte, certo? Fotos, divulgação, convite, você manda o convite para o pessoal para estar lhe prestigiando, isso também faz parte do seu portfólio. Outra amostra de decoração na Casa Cor 2018, né, que ele também participou, ele foi convidado por dois arquitetos a também fazer parte nos ambientes desses arquitetos, as fotos dele. Então, vamos ver lá, aqui. Ele também participou da revista Casa Cor. Essa foto aqui, essa parede, foi foto dele. Outra foto que foi dele foi essa outra, né? Então, ele ilustrou a revista Casa Cor com as fotos, né? Então, às vezes, a foto daquele artista, ele pode ser encomendada para ser capa de alguma revista. Aqui, outras fotos, que são quadros dele, né? Em amostras, aqui tem outra também. Então, aqui ele com os dois arquitetos, ele também aí em frente ao quadro dele, passando aqui. Então, ele tem mais ou menos, no portfólio dele, uns 16 páginas. Outras fotos, né, em duplicidade, dando uma atmosfera diferente. Ele tem sempre essa pegada também, botar sempre dois quadros, um próximo ao outro, como se aquele complementasse ou fosse uma parte, né, mais outras informações aqui, esse aqui quadro e esse daqui são almofadas das fotos que ele fez. Novamente, outra exposição do mesmo jeito. Ó, aqui, também da Casa Cor, essa aqui é uma foto da Casa Cor. Esse aqui é um quadro dele enorme também, né? Quase 2 metros é o tamanho do quadro. Cenas e cenários, que foi a exposição que nós fizemos em 2021, aonde ele coloca e prestigia aí com as informações. Esse foi o último portfólio que ele fez a atualização, até me mandou, eu solicitei, para também apresentar eles a você. Então, ele mostra também as fotos, que foram aquelas fotos que vocês viram na exposição virtual, né? Ele também participou de um leilão, né? Com as obras dele, ele justamente com as obras. Então, ó, essa daqui foi uma das fotos feita no Mercado de São Sebastião, só que na parte colorida. Essa daqui, ela é pequenininha, não digo pequena, né? Ela deve mais ou menos ter
tem uns 50 centímetros. E aí ele fez e doou em prol de uma ação, né, social. Aí aqui ele no dia desse leilão, participando. Então, tudo isso aqui é uma forma de você sempre, ele também participou da exposição em São Paulo, na Galeria de Arte, ele até me mandou o convite aqui, da 27ª edição de São Paulo. Então, às vezes eu fico aquela pessoa muito orgulhosa, né, dos meus artistas, e essa parceria com ele sempre é uma parceria muito bem-vinda. Aqui outros quadros dele, certo? Outra exposição também que ele participou. Ele é um cara, assim, muito determinado. Outro quadro, esses 3 aqui são 3 quadros dele também. Então, alguns arquitetos aqui de Fortaleza encomendam os quadros, as fotos. A gente chama de quadro, porque fotografia também ela se torna um quadro, viu? E aí, isso da delicadeza da moldura que ele escolhe, ele é muito perfeccionista nesse sentido. Outra exposição que aconteceu em Santa Catarina, né, Camboriú, aí as exposições, as fotos dele, muito chique, né? Pronto, e aí ele finaliza aqui, ele coloca também a página dele, o e-mail, caso alguém queira ou, né, procurar ele. Olha como é inusitado cada portfólio de cada artista. Eu tenho aqui, acho que esse daqui é do audiovisual, deixa eu até botar aquele no início, que eu estava só verificando. É um parceiro, né, que a gente também trabalha na área de audiovisual, ele faz a parte publicitária, é o Júnior Mendes, né, ele é esposo também da Gisele Café, então ele vai ter alguns portfólios que são filmagem, curtas, algumas propagandas que são solicitadas para ele, e o portfólio dele também, aqui também foi um dos curtas que ele participou, então, da filmagem, que a gente também chama de make-off, né, pegar aquelas filmagens no momento que todo o set de filmagem de um determinado curta ou filme está acontecendo, né? Os trabalhos anteriores, que ele também gravou DVD do Wesley e a Gisele Café, essa é a Gisele, aí tem aqui todo o trabalho que ele também faz. Acho que foi você, né, Jamile, que perguntou, e Tatiana, eu posso botar algumas informações que venham do Instagram? Sim, tá aqui, ó. Pode printar, pode colocar, até aparecer na curtida, quantas pessoas. Então, isso também é importante no caso dele, porque você não coloca só o link. Então, quando é um audiovisual, quando é uma coisa, por exemplo, música, ela vai fazer muito isso, né? Colocar a foto da curtida do Instagram dela, porque portfólio de música você coloca um link, mas fica muito solto. Então, como mostrar isso no portfólio, né? Claro que a pessoa vai, depois, se tiver curiosidade, vai clicar aqui, que aí ele sempre coloca o VT, e aí você vai lá no Insta, vai lá no YouTube e verifica, mas sempre você pode estar printando e colocando os prints dentro do teu portfólio. Outros trabalhos anteriores, que tudo isso é audiovisual, TV Jangadeiro, ele fez parte. Então, esse já é diferente o portfólio, porque se trata do audiovisual, né? Então, ele sempre costuma printar os stories ou a divulgação que ele coloca lá no próprio Instagram, que é na página pessoal dele, né? Então, é Júnior Paixão, e aí ele traz nesse portfólio tudo. Aí aqui ele trouxe, né, que é justamente um programa que ele participou, a capa inicial desse programa, a direção dele, né, direção de câmera, às vezes justamente a direção cênica de todo o processo, e aqui ele coloca já os contatos. Viu que também esse portfólio ele foi sucinto, né, a premiação que ele recebeu,
e aí os contatos dele, onde tem o escritório, telefone. Então, sempre se coloca no final o contato da pessoa, né? O seu contato. No início você faz uma apresentação, você registra coisas que você tem, e no final você divulga, né, o seu trabalho. Vou colocar aqui o da Nádia Aguiar. Deixa eu puxar aqui que eu estava só conferindo se estava tudo ok. Aqui é a Nádia, ela coloca o portfólio dela, seja bem-vinda. Ela faz um comentário sobre tudo dela, né? Tanto sobre ela mesma, pessoal, com a missão dela, livros, os hobbies, o que ela faz. Então, ela se apresenta como artista, né? A experiência de trabalho dela. Ela aqui, ela faz uma pequena introdução, né, sobre o currículo dela. Isso daqui, viu, Jamila? Algumas pessoas usam justamente o portfólio também como uma forma de currículo. Tatiana, pode ser usado? Pode, entendeu? Mas se você tem um currículo um pouco mais extenso e quer também colocar, citar, é possível, mas no caso dela, ela já sintetizou, que a gente chama de mini bio, que é isso daqui, em uma única página, eu me apresentar, eu fazer de maneira sucinta, uma apresentação onde a pessoa lê, já sabe um pouco do meu histórico, de que é que eu trabalho. Então, ela coloca aqui que é atriz, professora, contadora de história, diretora de teatro, escritora, mestre em letras, doutora, ela está fazendo doutorado em educação, técnico de interpretação de teatro. Então, ela construiu a trajetória dela. Então, ela tem mais ou menos 20 anos, né, de carreira como um todo, né? Ela é professora concursada do município de Calcaia, então, e ela não para, né? Ela dá aula. Então, assim, nós que somos da área de arte, né, do campo cultural, a gente é quase que multitarefa. Então, nós fazemos várias coisas, né? Claro que sempre organizando nossa agenda, a gente tem uma agenda, então tudo tem sua hora, tem seu momento, então dá tempo para tudo e você consegue se organizar de todos os aspectos, né? Aí ela coloca a visão, ela quer ser referência na área de arte e educação, com a missão dela, promover o desenvolvimento humano no campo teatral, literário. Acho que foi segunda-feira, ela foi dar uma oficina na escola que eu ministro aula, e aí ela deu uma oficina de teatro, que os jovens queriam que ele tivesse a ajuda de uma atriz, e aí eu chamei ela adorou, os meninos amaram ela, foi muito bom. Foi 2 horas lá de oficina que ela deu, e os meninos ficaram encantados, né, por ela. Perguntaram até se eu ia poder trazer ela de novo. Esperar aí, que a agenda dela é lotada. Ela está até na Netflix, numa série. É que ela mostra o hobby dela, que ela agora está fazendo corrida, no remo, então ela se apresenta, a trajetória dela no campo educacional desde 2000, então você pode também mostrar sua trajetória, que graduação você tem e o que é que atualmente você está fazendo. Ela fez essa cronologia dela mesmo. Aqui foi a experiência dela, como eu falei, Jamile, nós nos conhecemos na época que ela fazia Chiquinha, né? Então, na parte do teatro, ela já tem 30 anos, ela dá palestra também, 15 anos na experiência como palestrante, 25 anos como contadora de história. Então, ela tem uma trajetória. Essa daqui foi um dos livros que nós lançamos lá no Bessa, né? Que é A Vaquinha Bumbá. Então, nós já temos 4 livros, né, publicados. Aqui ela mostra os livros dela, A Vaquinha Bumbá, a coleção Nath, que a coleção Nath são 3 livros, e a Vassoura Mágica, então 4, 5 livros no total, e aí ainda tem outras publicações que a gente está aguardando ser aprovada no edital, né, também, que a gente não para, viu? Cada ano a gente pensa num projeto já segue no outro, então, terminando um projeto já emendando o outro. Então, nossa parceria, graças a Deus, é uma parceria que já está quase chegando a 15 anos de parceria. Aqui é o nosso projeto que nós fizemos, que é uma coleção que mostra o cuidado e a educação também, já pensando em desenvolver isso em crianças, né, a consciência ambiental. Essa é da Vaquinha, que fala um pouco da questão da amizade,
Então, é o livro, outro livro dela. Ela tem outros livros publicados, não no campo infantil, ela já traz também, ela já tem outra pegada também, poética, contos. Então, aqui é outro livro dela também, de poemas, ela cita aqui, em parceria também com outras pessoas, outros colegas, né, escritores. Aqui é outro livro dela, que é uma coleção, né, que fala sobre crônicas de Itapipoca, então é outra parceria que ela fez com os colegas escritores, Cartas para Belchior. Então, a Nádia, assim, se a gente for fazer desfolhar as capas que a Nádia tem nesse sentido, é maravilhoso, né? Ela conta aqui também outro livro que fala sobre animais no teor também educacional. Aqui também um conto, né? Na parte de Natal, outro livro dela, que também é um trabalho bem, olha aqui que vocês viram, é um portfólio bem sintético, né? Novamente, sempre nas últimas páginas você se apresenta e coloca seus contatos, certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui, pronto, o último que eu deixei aqui para a gente. Aqui é uma atuação que a gente começou esse canal de entrevista, né? O Rony, que é um parceiro meu, que era o que eu estava acabando de conversar com ele sobre um outro projeto nosso. Então, eles têm um canal de entrevista que fala de tanto comida, futebol, né? Então, não é só homens, eles já trouxeram mulheres no campo da musical, então eles trazem músicos, e aqui são porque também no caso dele é audiovisual, então ele faz sempre um print, né, dos episódios que tem o canal. Então, são várias questões, vários entrevistados no campo artístico, musical e também humorístico, com mulheres, artistas bem regionais. Então, são artistas da nossa região. Esse o critério. No campo também, ele traz muita culinária cearense. Então, tanto que aqui o slogan dele é fuleiragem, música, futebol. Então, ele faz uma verdadeira resenha, né? E aí, por isso que é resenha de bodega. Eles fazem pratos, né, típicos, então oferecem aos convidados. É quase que eu vou chamar assim um canal da Ana Maria, né? Mas que é com os garotos, né? São o Edgley, o Jean, que ele como é que se diz, chefe, né? Fez gastronomia, e ele que faz os pratos, e o Rony, que é a parte, né? Da cenografia, da filmagem. Então, cada um tem seu papel. Aqui é ele, né? O Edgley, que é o entrevistador, fazendo as entrevistas. Então, e olha como o dele foi, viu, Jamile? Só tem uma única folha com várias coisas, bem sucinto também. E aí ele coloca, então, desde 2018 que o canal ele já está atuando, sempre com episódios. Até estava conversando com ele hoje, né? Porque ele também é meu colega de escola, onde eu dou aula, ele também dá aula. E aí ele ainda está gravando, falta gravar dois episódios de um projeto que foi aprovado pela Secretaria de Cultura do Estado, né? E também teve também a aprovação da Secretaria de Cultura do município. Então, nós tivemos, no ano passado, 2 projetos aprovados. Então, se eu for contar, acho que eu já cheguei a 20 projetos aprovados, né? Então, para mim, é uma honra trabalhar com esses artistas. Cada projeto que eu faço com eles é uma realização, porque eu vejo não só meu sonho, mas o sonho de outras pessoas que nunca imaginaram que seu produto poderia sair do papel, certo? Então, alguém tem mais alguma dúvida? Que aí eu vou procurar aqui, que faltou, que é o da Priscila. Eu estava procurando aqui o da Priscila, pronto, encontrei aqui os blocos da atuação dela. Pode falar, Jamile, viu? Esse ainda são modelos de portfólio, né? Não de currículo, no caso. Não, esse é todos os portfólios, né? Eu vou mostrar um portfólio bem sintético também, mas também com a cara um pouco da biografia. Eu vou já aqui apresentar. Pronto, já até abri aqui. Vocês estão visualizando? Deixa eu ver aqui. Pronto, da Priscila, pronto.
A Priscila, como eu te falei, ela é a fonoaudióloga, né, especialista em voz e comunicação profissional. Então, ela é cantora, compositora, atriz, professora de canto, locutora, apresentadora. Ela é uma sumidade, né? E aí ela disse, Tatiana, eu prefiro que o meu portfólio seja aquele portfólio bem simples, porque é a cena minha, não quero uma coisa muito elaborada, mas eu já falei para ela, mulher, a gente precisa elaborar, ter um cuidado. Aí ela está, né, justamente desenvolvendo isso, mas no caso dela, ela trabalha muito mais na parte clínica, justamente de atendimento fonoaudiólogo, e ela já foi muito da cena, que aqui, tanto que é ela, nas apresentações que ela é mais jovem, ela é no campo mais musical. E aí, agora, ela está muito mais no campo, eu que estou tentando trazer ela novamente para a cena musical. E aqui é o portfólio dela, na época que ela cantava. Então, no YouTube tem... eu disse a ela, né, que eu comparo ela, a voz dela, com a voz da Pitty. Só que ela é aqui do Ceará. E a música dela é, no caso, muito mais falando de amor, mas o timbre da voz é o mesmo, a forma de cantar, entendeu? Eu admiro muito ela. Ela teve algumas que a gente pode chamar assim, porque a gente tem que estar preparado, viu, Jamile? Por isso que até naquela hora eu estava conversando, porque a gente vai ver muita gente criticar o trabalho. Não faz nada, mas critica. E aí ela teve algumas críticas que ela não estava preparada, né, na época que ela estava iniciando, que é uma das fotos dela na carreira dela, e que aí ela meio que, eu acho que, não sei se traumatizou, mas ela ficou meio receosa, e aí tanto que ela se voltou mais para ensinar canto, deixar mais, se tornou até aquela professora, fonoaudióloga, esqueceu um pouco o lado dela, que ela na gravação, ainda na época que ela cantava, aí eu printei algumas coisas que eu consegui pegar dela, né? Aqui ela também, justamente, fazendo apresentação, já apresentou em festivais, aquela, né? Aqui ela também fez uma live, né? Trabalhando justamente questão de voz. Ela já também fez parte de comerciais, ela era modelo, e certo, para alguns comerciais aqui. Ela tem uma voz muito bonita, que ela tem um estúdio onde ela prepara o artista, tanto na parte de oratória, como trabalho de voz. Então, pronto, acho que até aqui. E aquela que eu mostrei para vocês, da Clarice, né, da Clarice Lispector, foi o último trabalho que nós fizemos juntas, e já temos outros projetos aí, se Deus quiser, sair da agulha, né, e ganhar os palcos. Deixa eu só verificar aqui. Tem alguma dúvida? Você viu como, às vezes, de acordo com alguns artistas, o portfólio, eles são diferentes, não tem um padrão específico, vai muito da sua criatividade, então, entendeu? Então, é algo que é muito pessoal, é a sua cara, o que você quer colocar, o que é que você quer dar ênfase. Deixa eu ver se daqui é do Rodrigo, daqui é da Priscila, pronto. Deixa eu ver se eu consigo localizar algum outro. Estava tentando localizar o da Gisele. Vou procurar aqui, ver se eu consigo entrar aqui no dela. Um outro projeto que a gente fez delas, eu vou só procurar aqui. Se você quiser, viu, Jamile, perguntar, questionar, eu estou aqui, viu, à disposição, só enquanto eu procurar aqui. Vou só mostrar aqui, deixar aberto aqui, que na maioria dos editais, a gente vai passar aqui, aí eu queria apresentar, que é justamente a carta de anuência e a chamada equipe básica, que todo edital da secretaria, eles vão pedir a equipe básica, que são as pessoas que fazem parte, né? Deixa eu ver se aqui é. Aí, a maioria dos projetos e o modelo, Jamile, que até tu me perguntou, Tatiana, existe um modelo pronto? Alguns editais, sim, viu, Jamile? Tem essa justamente carta de anuência, que é quem faz parte da equipe, são aquelas pessoas básicas que vão estar, sim, dentro do projeto, como também outras pessoas poderão entrar dentro do projeto. Mas a equipe básica é o coordenador, é o produtor,
é o proponente, que é aquela pessoa, vamos supor, que é o artista que vai dar a ideia, ou que deu a ideia para que esse projeto aconteça. Então, eu vou mostrar aqui o nome é um projeto dela, Notas de Liberdade, a voz das compositoras do Ceará. É um documentário que ela quer fazer no Audiovisuais, que é um projeto dela. Estou até abrindo para vocês verem como é que os editais pedem a ficha técnica para determinadas linguagens. Aí aqui eles sempre fazem quem é o primeiro membro, o nome, a raça, gênero, fala também se a pessoa tem deficiência, qual a função dela dentro do projeto, certo? Aí aqui é a mini bio, que é o currículo que mesmo assim, mesmo ela tendo colocado dentro da equipe técnica, você tem que ter o currículo da pessoa que é seu parceiro. Então, ela fala um pouquinho dela, ela coloca há quanto tempo ela está, né? Quantas visualizações tem o canal dela, qual a plataforma você encontra as músicas dela, que é diferente, né? Você ser um artista visual ou você ser um fotógrafo, você tem um material. Na música é voz, é link, então ela também justamente coloca onde você pode ouvir as músicas dela. Ela está no Spotify, no YouTube, no Insta, certo? E aí ela coloca também com que artistas, Wesley Safadão já fez música com ela, né? Um DVD. Acho que foi só uma música, né? Um DVD, né? Ele teve uma participação, uma música com ela. As outras cantoras, que também ela fez parte, que tudo é o currículo dela, viu? É diferente do portfólio, certo? O currículo. E aí ele sempre solicita que cada um assine. Então, outra coisa que é bom, as pessoas que estão trabalhando em editais, abrir sua conta Gov.br, porque eles solicitam todos os materiais, né? Seja aquela planilha que eu mostrei na aula retrasada, que é a planilha de orçamento, você vai ter que assinar. Pode imprimir e assinar de próprio punho? Pode, entendeu? Mas, Tatiana, eu tenho uma assinatura, eu posso colar? Não, eles proíbem, tanto que eles colocam aqui assinatura de próprio punho ou do Gov.br, que é assinatura eletrônica. Então, alguns detalhes é bom você já ter preparado para, eu vou me inscrever no edital. Meu Deus, eu não sabia que eu tinha que criar assinatura aí, deixa tudo para cima da hora. Então, é bom você já ir entendendo o que é necessário dentro do campo cultural você ter, tá? E aí, vamos aqui mais. Aí, aqui eu, né, como produtora dela, coordenadora e produtora executiva, esse é o meu currículo, também é um pouquinho extenso, minha carreira, as exposições que eu já fiz, os eventos que eu já organizei, muito também na área de artes visuais, né? Tanto nos projetos também cultural. Aqui também já é o terceiro membro. Então, a ficha técnica, no mínimo, você tem que ter 3 pessoas, é o mínimo. Tatiane, e se só for eu? Olha, gente, é muito difícil ser aprovado projeto só de um membro. Tanto que a Nádia foi uma das pessoas que eu tive que quebrar esse entrave, porque ela dizia, não, mas eu sou produtora, eu sou cantora, todo aquele tarará que ela fala, disse, mas, Nádia, você não é aprovada em nenhum edital se você só for você. Não é. Por quê? Porque na cena cultural, um edital desse, ele quer fazer com que haja uma circulação eu vou dizer assim, dos valores que vão. Então, uma única pessoa ficar com aquele montante, não. Ele quer que outras pessoas trabalhem, o cara que trabalha no som, que você dê oportunidade também por um cara que está iniciando o audiovisual, o outro cara que faz libras. Então, é uma equipe. Não existe um projeto, e por mais que você queira dizer assim, mas eu sei fazer tudo. Não, mas você precisa de outra pessoa para fazer alguma coisa. Até um artista precisa do maquiador, do cabeleireiro. Então, precisa haver as pessoas que vão trabalhar atrás dos bastidores. Porque uma coisa, eu sou uma cantora, eu me apresento, eu tenho uma banda, e beleza.
mas você não vai fazer nada só. E aí, os projetos, eles perdem. Tem muita gente que deixa de ganhar edital porque não coloca uma equipe que é coesa, uma equipe que tem um currículo bom, que também isso ajuda, que é o esposo dela, que também trabalha com ela, né? Ele é diretor de câmera, de audiovisual, já há 13 anos, né, no audiovisual, já fez inúmeros filmes, tem experiência desde 2003, né? Ele trabalha, já fez parte de alguns programas da TV Verdes Mares, né, Globoplay, e premiações, ele já foi premiado em alguns filmes, então ele cita toda a trajetória dele nessa mini bio. Então, mini bio é um resumo, e é isso que a gente até coloca aqui como currículo que você precisa apresentar das pessoas que fazem parte. Isso é um projeto dela que é recente, né? Então, só estou até mostrando de primeira mão, né, a ficha técnica dela, certo? Tem alguma dúvida, Jamile, aqui nessa parte da ficha técnica? Não, tudo certo. Eu já tinha conhecimento de que tinha que ser pelo menos, no mínimo, 3 pessoas, né? No mínimo 3. E é uma exigência, então toda vida que você. Aí, por exemplo, Tatiana, mas eu posso ter mais? Pode, entendeu? Mas você não é obrigatória, não tem a obrigatoriedade de você colocar aqui. Se você coloca, por exemplo, eu fiz um edital recente que era do coletivo. O coletivo é todos os artistas que trabalham comigo, para a gente participar de uma premiação. E isso conta, aí sim, aí isso conta. É uma premiação que ele vai ver toda a trajetória desse coletivo, e aí os 9, isso dos 19 que vocês viram no meu perfil do Mapa Cultural, eu chamei 9 para a gente assinar, porque precisa da assinatura de todo mundo, então era muito mais fácil eu pegar apenas de 9 do que eu pegar de 19, né? Então eu separei as pessoas que são mais próximas e a gente conseguiu pegar as assinaturas em tempo para que a gente pudesse escrever esse projeto. Olha como é toda uma dinâmica, né? Quando eu vou escrever um projeto desses detalhes, né? Desses mínimos detalhes, entendeu? Então, são coisas que realmente você precisa se planejar antes de fazer a inscrição em determinados projetos. Tem mais alguma dúvida, Jamília? Eu quero ver Pronto, eu vou apresentar um pouquinho de um currículo que pode ser um currículo mínimo, certo? De uma única página que você possa fazer o seu. Que ali está tanto como currículo como mini bio, certo? Mas se você quiser fazer um currículo grande, que tanto que eu mudei muito essa concepção na cabeça da Nádia, toda a vida ela mandava o currículo lá, né? Eu disse, não, Nádia, não é assim, é bom que seja um currículo resumido. E aí, eu acho que eu tenho aqui o meu, vou mostrar aqui um que eu fiz. Pode Pensando quem falar. é que eu para fazer bater as 3 pessoas. Pois é, por isso que eu disse, não, vou colocar, porque é bom que a Jamile já pense quem é que ela pode chamar, né, para ser aquela equipe básica dela, quem pode dar o suporte, porque, Jamile, esse conjunto de equipe, eles analisam. Vou até mostrar depois, acho que eu cheguei a mostrar os critérios e quais são as etapas do que é analisado no edital. Então, todo projeto, seja na Caixa Cultural, seja na Secretaria de Cultura, seja na Lei Rouanet, eles vão pedir a equipe técnica, né? Então, como você também já participou de outros cursos que a menina está falando, e eu estou, assim, assinando embaixo, né? Então, você já está ouvindo pela segunda vez, né, que é necessário ter essa equipe. Deixa eu só aqui procurar aqui rapidinho aqui o meu. Vai Pode ser ir eu, falando. vai ser eu, você e a mim. Pronto, olha, isso daqui é uma... Eu vou até diminuir aqui um pouquinho, porque ele tá no Zoom, pronto. Esse daqui é uma bio minha, né? Pronto. Dá para ver, né? Pronto.
Essa daqui, eu vou diminuir só aqui um pouquinho o zoom. Ó, eu fiz ela assim, sintetizei, né, coloquei, né, então tem a logo da Pensarte, o que é que eu sou da Pensarte, né? Sou diretora e produtora, mestrado, as minhas especializações, que aí, claro que tudo no campo cultural, a minha atuação, né? Que eu já atuei tanto como gerente de marketing da Unimed, já trabalhei em 2 shoppings, né? Tanto como coordenadora no jornal O Povo. Então, eu faço essa síntesezinha, e não precisa ser um currículo, é a única página, pronto, tá aqui. Tem que ter aquele currículo, que o currículo lá é enorme. Então, eu posso fazer um currículo dessa forma, com a foto sintetizada, única folha, a pessoa vê tudo, né? Então, eu fiz até em tópicos, né, para a pessoa ver, sem muito, uma coisa bem simples, né? Você viu que a Priscila, ela já fez no formato escrito, né, como se fosse um texto corrido, entendeu? Eu preferi fazer em tópico, porque os tópicos ficam mais um formato melhor, as pessoas veem, né? Entendeu? E olha que aqui eu só citei, não citei no campo cultural, só citei as minhas atuações, né? Mas se eu fosse citar quantos eventos eu fiz, tanto no Jornal Povo, como eventos que eu fiz exposições no Shopping Benfica, né? De escritores, artistas, e esses outros, que aí fica tudo na parte do portfólio. Então, o portfólio é onde eu posso dizer o que eu já fiz, as atuações. E no currículo, não. O currículo, é só um instante que eu vou deixar aqui a chave. E o currículo é aquela minha história, como é eu, Tatiana, como formação, o que é que eu tenho de formação, o que é que eu fiz, como eu me preparei, né, intelectualmente, profissionalmente nesse campo, né? Então, tem esse intuito. Teu currículo é isso. Que trajetória é a tua, né? Tu já atuou em quê? Tu atua em quê atualmente? Então, o currículo é isso, é você pensar quais são as atuações. Aí eu coloco, assim, alguns cursos, né, que eu tenho, né? Acho que nesse eu ainda nem atualizei, né? Como conselheira atual que eu tô. Então, são coisas que você, de vez em quando, você vai ter sempre que deixar ele no formato aberto para ir depois alimentando. Daqui a pouco eu vou mudar, porque já está extenso demais nesse critério, então eu já vou mudar o meu currículo, né, para mudar, tanto que a foto ela até é um pouco antiga, né? Essa eu ainda não tô mais ainda não estou com franja, então ainda nem atualizei ele. Tem preocupação, Tatiana, que você está toda a vida atualizando? Não. Só se você quiser, porque a cada momento, se eu toda a vida, a cada ano eu tenho que atualizar, então eu deixo para atualizar a cada final de ano ou a cada ciclo. Esses 2 últimos anos eu não consegui atualizar pela minha correria do mestrado, né? Foi muito intenso, então não deu tempo de fazer algumas atualizações, mas que agora, né? Agora em junho eu vou atualizar todo o portfólio da empresa, a gente vai ter reunião para algumas mudanças, que aí eu vou dar uma respirada e a gente vai traçar outras metas, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Então, eu vou ficar aberta para alguma dúvida, alguma coisa, algumas considerações, que a gente, hoje é o último dia, né? Quero ouvir mais vocês. E o que você tiver, viu, Jamile, de dúvida, se faltou algo que você queria ver, né? A gente vai estar mandando. Eu estou devendo alguns, mas até já explicando, né? Essa correria de tanto de editais que eu elaborei esse ano, como também de projetos realizados, projetos pessoais meus, né? E hoje mesmo nós tivemos reunião do Conselho de Cultura do Estado, e aí eu sou parecerista, gente, minha vida é uma loucura. E às vezes nem eu sei como é que eu dou conta de tudo. Então, até peço desculpa alguns atrasos, mas a gente vai colocar algumas coisas um pouco nos eixos, né? Que aí eu vou me organizar e a equipe toda também está trabalhando, porque por mais que nós somos um coletivo de artistas, tem outras pessoas que cada um faz seus trabalhos individual, né? E então, assim, também tem, não é
obrigatoriamente que eu vou estar sempre, mas eu estou sempre aqui prestando consultoria a todos eles, né? Mas cada um também tem suas pautas, seus projetos com outras pessoas. E como eu também, né? Eu tenho os meus projetos pessoais e tenho os projetos com todos esses artistas que você, Jamílio, e aqui o pessoal está conhecendo. Então, eu aqui me coloco, né, à disposição, caso vocês tenham mais alguma dúvida, queiram tirar, né? Eu estava falando ontem com vocês da foto da minha colega, né, que citou uma amigona, a Carliane, a fotógrafa, e ontem ela veio falar comigo, Tatiana, eu estou te indicando, né, para uma pessoa que está precisando de uma ajuda, de uma consultoria. Não, pode mandar ela conversar comigo. Então, de vez em quando eu dou consultoria também a algumas pessoas que têm dúvida, necessariamente em algumas áreas. Então, pode ficar, viu? Aí, deixa eu ver se eu tenho mais outro portfólio aqui para mostrar para vocês. Pode ficar à vontade, viu? Quem tiver aqui para tiver alguma dúvida. Tá tudo ok? Tem certeza que não querem mais tirar alguma dúvida? Sim, acredito que acho que é tudo assim, a gente já conversou sobre. É, né? Pronto, eu vou só mostrar o último portfólio, essa daqui é a Ana Karina, que ela é uma dançarina, também nós tivemos um projeto belíssimo, ela é dançarina, terapêutica, trabalha com yoga, olha como é outra coisa, né? Aí ela é educadora de dança, né? Então, nós fizemos uma apresentação de dança no Teatro José de Alencar, que trabalhou jazz, né? Acho que eu até falei né, acho que numa aula sobre ela, mas queria apresentar o portfólio dela, também é um portfólio muito limpo, clean, e aí ela também, né, ela divulga o trabalho dela como professora de dança, né, co-criadora do Corpo da Água, né, uma experiência de dança que trabalha tanto yoga, música, imersão sensitiva. Aí ela apresenta aqui é ela vindo trabalho justamente com yoga, e ela é dançarina, belíssimas o nosso projeto de dança. Deixa eu só mostrar aqui no trabalho. Olha como é também um portfólio. Aqui, Jamile, eu estou trazendo isso para te dar um start de como você pegar e antes da gente, né, pensar em escrever esse projeto, você já ir fazendo e criando e pensando aí na sua elaboração do seu portfólio, tá? É claro, às vezes você pode pedir a alguém, algum design, né? Você mandar as fotos, o que é que você, como você quer que apareça, que seja divulgado o seu portfólio, qual a ideia, que foram fotos, né? Ela no trabalho. Aqui ela também trabalha, né? Ela toca piano. É uma artista multifacetada, né? Ela dança, ela toca piano, né? Dá aula, né, também. E ela também trabalha com cerâmica, né? Então ela tem um ateliê de cerâmica, ela faz peças de joias, ó, aqui as peças dela. Foi quem me apresentou ela, né, falou sobre mim e o trabalho que eu faço, e aí a gente fez um projeto, foi a Priscila, né, aquela fonoaudióloga. Foi ela que me apresentou a Karina, nós fizemos um projeto, foi aprovado. Ela nunca tinha tido um projeto aprovado numa lei, e aí foi belíssimo o trabalho dela. Tá aí ela com as alunas dela numa oficina que ela dá de cerâmica, de argila. Então, é outra artista aí que tem trabalho. E aqui também o dela também só um trabalho, um portfólio com 10 páginas, mas com muita foto, muita beleza, o contato dela. Então, estou passando aqui só para a gente, hoje a gente até finaliza um pouco mais cedo, porque o intuito era de hoje a gente finalizar. Eu mostrei, e a maioria dos currículos são aqueles que eu te mostrei. Acho que eu só não mostrei o da Gisele, que eu procurei aqui, eu não encontrei. Mas eu vou ver se tem aqui. Mas é bem essa cara, né? Os portfólios são sempre essa cara. E é isso aqui, um portfólio, viu? De qualquer artista, esse é o portfólio.
tá? Então, são os portfólios dos artistas, são assim, são simples. Não, esses portfólios que eu estou mostrando dos artistas, não foi eu que fiz, viu? Foi cada artista faz o seu portfólio, cria, eles me apresentam, é claro que às vezes eu digo, olha, mudar uma mudança em algumas coisas, né? Melhora, coloca mais foto, então eles vão organizando cada um o seu portfólio. Mas isso é muito individual, tanto que como eles querem ser vistos, né? Então, Jamile, quando tu pensar em fazer teu portfólio, você pode botar algumas fotos, colocar alguns poemas, lhe apresentar, né, como ela aqui se apresentou, cearense, artista, terapeuta, coloca o nome dela. Ela também escreve o que é que ela desenvolve, né? Ela está nessa transição entre a dança, a yoga, a música. Olha como é diverso, né, o campo dela. Então, você não precisa dizer, eu sou isso, só isso, né? Até mesmo quando eu estou dando aula para uma turma minha, que eles fazem o terceiro ano, já estão se preparando para fazer o Enem e para o campo profissional, e eu digo que há algumas, né, bases familiares que era, mas você vai se formar em tal coisa. Não, você pode ser aquilo que você quiser em várias diferentes, vai muito da sua articulação. Acabou aquele negócio de que você só é uma coisa. Você pode fazer várias coisas e se organizar, né, no seu tempo para a realização dos gostos, né, culturais ou até mesmo dos seus talentos, né, que nós podemos ser multitalentos. Então alguns artistas nossos são assim, né, tem várias outras atividades, certo? Então, gente, se não houver mais nada, se já acho que foi contemplado tudo que eu propus, como essa poética da escrita. A escrita é um processo também, e muito importante de vocês, de realmente fazer esse desenvolvimento criativo, certo? Não adianta só ficar no campo da ideia, se você não coloca no papel, se você não desenvolve essa ideia, tá? Porque ela pode ser esquecida, engavetada, se você só pensa ela, fala para algumas pessoas, mas não faz ela se concretizar. É igual como uma pessoa, eu tenho vários poemas, mas todos soltos, né? E tem uma pergunta, pode fazer, viu? Você não quer fazer agora, não? Depois de eu fechar a gravação, Jamile, mas fica à vontade, tá bom? Mas eu vou finalizar aqui, e aí a gravação, e aí quem quiser fazer perguntas só depois das câmeras desligadas, vamos falar assim, você pode me fazer, viu? Mas finalizando. Então, dentro desse curso, a gente viu o processo de desenvolvimento saindo do campo da ideia, e todos esses projetos que eu apresentei, que eu fiz parte, até mesmo de impulsionar esses artistas a acreditar no seu trabalho, tirar essa ideia do papel, mas será que eu consigo? Eu nunca fiz, nunca participei, e aí eu incentivei, porque às vezes as pessoas não confiam totalmente nos seus talentos. Precisa realmente vir alguma pessoa de fora e dizer, epa, bora, que vai dar certo, vamos lá. E aí, é claro, eles me trazem uma ideia, que no caso a Karina, e aí eu desenvolvo todo o resto. Quando ela vê o desenvolvimento, ela diz, Tatiana, muda isso, a gente faz isso. Mas ele já está criado, ele já está formatado. E é claro, tem outras pessoas que veem o que aquilo você achava como simples, que aí uma pessoa vê, olha que criativo, que legal, gostei, entendeu? Que aí é muito esse medo, né? As pessoas têm esse medo de se expor, né? Expor suas ideias. Será que é que vão achar? Não, gente, realmente nesse processo é algo que a gente precisa arriscar, entendeu? Porque eu sempre digo, né, que se a gente não arriscar, a gente não vai, a gente já tem, né, que até uma coisa, uma premissa muito usada, a gente já tem um não, a gente precisa lutar pelo sim, porque não todo mundo tem, né? Então, o sim é o que eu quero conseguir. E se eu não for atrás, eu não vou ouvir o sim. E para mim, eu já, praticamente, se eu disser, não vai dar certo. Eu já, por si só, eu já coloquei
em xeque a minha capacidade, já dei por si a derrota, né, sem ter tentado. E é isso que eu quero que vocês pensem. Então, tem muito projeto, tem muitas editais que vão ser abertos, tem 2 que ainda está aí, né, outros que serão lançados. Então, até, Jamile, para tu entender um pouco como é que se dá essa dinâmica de edital, alguns editais, eles saem agora no final de agosto, eles são lançados, tem o processo de 30 dias a inscrição, aí ele começa para o período de você escrever, e aí eles vão ser analisados. Essas análises, elas duram um certo tempo, porque muitos inscritos, eu digo isso porque até mesmo em janeiro, depois daquele primeiro curso, né, que eu terminei de vocês, eu passei para outro projeto, foi analisar 77 projetos, imagina, 77 projetos eu tive que analisar, e aí é demorado, porque você não analisa, não é só eu olhar e dizer, aí é bom, é ruim, não, eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que analisar desde o portfólio, tudo que você escreveu, e 77 projetos cansativos, então, eu posso dizer que eu vou depois, agora em junho, vou tirar umas férias, porque eu estou precisando, cansadíssima mentalmente, e eu digo até fisicamente, porque às vezes eu trabalho o dia todo, de 7 da manhã até às 21, né? E aí foram só 2 dias nessa semana que eu tive como distribuir, né, o meu horário para estar dando e concluindo esse curso com vocês, viu? Então, peço muito a compreensão, né, porque ele se estendeu até uma demora da gente iniciar, tá bom? Por conta realmente da minha agenda, né, e dos compromissos que eu assumi na área cultural, né? Tá certo? Então, quero agradecer a todos vocês, certo? Pela presença. Jamile, agradeço demais. Espero a gente fazer parcerias e quero ver seu projeto, como muitos que eu realizei para mim. Eu me sinto honrada, né? Quando alguém me procura e que eu realizo, eu chamo assim de um sonho, né? De que é você fazer seu primeiro projeto, seu primeiro livro, a Nádia nunca acreditou que um livro dela podia ser publicado, e agora ela tem vários livros publicados, não só comigo, né, com outras pessoas. Então, isso realmente para a gente que incentivou, é maravilhoso, é uma vitória não só para ela, como também para mim, né? Então, é importante isso, né, eu trazer e a gente ganhar essa visibilidade, né? Tanto nesse campo, ok? Pois, gente, se tiver mais alguma coisa, eu deixo aqui aberto, e aí, se não, vocês sinalizem, está tudo ok pelo chat, para que a gente possa encerrar de maneira democrática, né? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida mais, mas eu me proponho estar sempre aberta, tanto no meu WhatsApp, como alguns já têm, como também no Insta, né? À disposição. Quando eu não puder responder, eu estou realmente ocupada, mas assim que eu me disponibilizo, tem um tempinho, eu retorno, viu? Nunca deixei, acho que, de responder ninguém, demora um pouco, mas eu respondo a todo mundo, tá certo? Tá bom? Então, eu vou finalizando aqui, né? Tá certo? Tá tudo certo? Pois um grande abraço a todos, um prazer, agradeço também, quero deixar meu agradecimento à Secretaria de Cultura do Estado, né, pela parceria e essa oportunidade, né, que nós tivemos nesse projeto, como em outros projetos que não foram aprovados por mim e também para outros artistas, né, e é esse o meu papel, né, tanto como conselheira, como também como parecerista, como consultora, é ajudar a sonhos serem realizados no campo cultural, tá? Um grande abraço, viu, a todos, e até logo. Vou só parar aqui a gravação, tá bom? Então, a gravação está sendo parada exatamente agora. E eu vou parar aqui a apresentação também, ok? Jamile, se tu quiser falar, Vite, quiser alguma pergunta, ou quiser fazer pergunta